Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, muito bom dia. Estamos agora iniciando mais uma lição da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que nos acompanha, aos amigos, aos amados que nos acompanham também através da Rádio Gospel Triunfo FM, através do aplicativo da AD Nova Olinda e da página do Facebook, e onde quer que você esteja e seja como quer que esteja nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do Diácono Nunes, professor, nessa manhã. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estará fazendo um comentário da revista nesse dia de hoje. Louvar a Deus pela vida do irmão Tontonho, que está ali, na parte técnica. Louvado seja Deus, nos ajudando nessa manhã. E eu quero que nessa manhã o Senhor fale conosco de maneira poderosa. Tenho certeza que Deus irá falar conosco de uma maneira especial. Portanto, pegue sua Bíblia, pegue sua revista. Vamos estudar nessa manhã a lição de número 2, dia 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Maravilha de lição. Quero convidar você para nós estarmos fazendo uma oração inicial essa manhã. Em nome de Jesus nós estaremos orando. Em seguida estaremos fazendo as leituras e depois o comentário em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer pelo teu grande amor, ó Senhor, pela tua misericórdia para com as nossas vidas, pelo teu grande cuidado, por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom da salvação, pela tua misericórdia, pela tua graça. Senhor, que cada pessoa que nos acompanha possa ser alcançada através da tua palavra. Seja conosco, nos ajude em tudo, use o teu filho de uma maneira especial. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a lição de hoje, a leitura do texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 3. E a leitura bíblica em classe está também na Epístola aos Efésios, que é até o livro que nós estamos estudando nessa lição, capítulo 1, versículo 3 e 4, e também o versículo de número 9 ao 14. O texto áureo vai dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verdade prática da nossa lição diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe, meus amados irmãos, também vai falar da seguinte forma: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com enfim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis debaixo que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A introdução da lição, meus amados, vai dizer da seguinte forma: nessa lição vamos abordar a grandeza e excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade,
aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Louvado seja Deus. Então, já na introdução, você pode notar e pode ver aqui duas bênçãos espirituais, podemos dizer assim: a bondade e a misericórdia de Deus. São bênçãos espirituais. E durante a lição você vai ver como o nosso irmão nos vai explicar, e nós iremos entender como são essas bênçãos espirituais em nossas vidas. Então, o primeiro ponto é a nova posição em Cristo. Então, nós vamos ver a doxologia, as bênçãos espirituais e a nova condição, tá bom? Então, a nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas, por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Diácono Nunes. Amém. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. A princípio, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui nesta manhã, um momento extraordinário, mas o Senhor tem nos dado graça e aqui estamos para fazermos um pouco da sua obra e levarmos a palavra de Deus aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela rádio, também pelo aplicativo. Quero louvar a Deus pela vida do diácono Wendel, que tem sido uma bênção neste trabalho, pela vida do nosso irmão Antônio Alencar, que está fornecendo essa imagem. Glórias a Deus. Estamos felizes porque Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui nesta manhã e queríamos ressaltar que estamos aqui na direção do pastor presidente, pastor Enio de Almeida Batista, este homem que tem se preocupado e tem até cobrado da gente para estarmos aqui pontualmente, para trazermos a palavra de Deus aos vossos corações. Queridos, como o diácono Wendel já leu nesta manhã a introdução, já leu o texto áureo, a leitura bíblica em classe, e ele deixou bem claro que o título da lição, dentro do tema geral, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu gostaria de iniciar nesta manhã dizendo que a lição está inteiramente voltada para a pessoa de Cristo. Estamos estudando nesta manhã, louvado seja Deus, a respeito da redenção. Redenção esta que só se dá na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não há na terra, debaixo dos céus, nenhum outro nome entre os homens, louvado seja Deus, pelo qual devamos ser salvos, senão na pessoa de Cristo. E o título da lição que estaremos estudando hoje, a lição de número 2, de 12 de abril de 2020, tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais, ou por que não dizermos a perfeição, a grandeza ou a excelência das bênçãos espirituais em Cristo. Quando eu falo bênção espiritual, aqui eu já quero dizer que nós não estaremos estudando nessa manhã bênçãos materiais. O próprio Jesus, no livro de João, capítulo 12, quando André e Filipe o interrompe e diz que alguns gregos queriam falar com ele, Jesus, entendendo o mistério, sabendo que sua morte se aproximava, disse para os discípulos: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Os discípulos, sem entender aquele momento, pensavam que Jesus estava falando de glórias terrenas, de bênçãos materiais. Jesus disse: não, eu estou falando, em outras palavras, que eu estou indo para a cruz e a obra da redenção está sendo consumada em minha pessoa.
eu estou entendendo que a partir de agora o mundo, não só os judeus, não só os gentios entenderam, mas também os gregos já estão entendendo que eu sou o verdadeiro Filho de Deus. E é por aqui que começaremos. Nós temos que entender que antes de Cristo, em Adão o homem era caído, louvado seja Deus. Mas com Cristo nós somos redimidos e temos uma nova posição, ou por que não dizermos uma nova vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta manhã. A introdução, queridos, nós já lemos e eu fiz questão de destacar, e eu peço aos irmãos que estejam nos acompanhando, que estejam aí com sua lição na mão, estejam atentos, se possível, se tiver um espaço, coloque sua Bíblia, porque a gente vai trazer algumas referências bíblicas que não estão na nossa lição nessa manhã. E a introdução, ela traz duas palavras interessantes: restauração e reconciliação. Para que os irmãos fixem bem, restauração esta e reconciliação esta, que somente se dá na pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, vai dizer que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo para que esta redenção, essa restauração e reconciliação fosse possível. Louvado seja Deus. Nós temos que entender nesta manhã, e vamos partir de um princípio, que Deus já tinha este plano perfeito de redenção da humanidade, e Ele encontra esta pessoa no seu beneplácito ou na sua boa vontade na pessoa de Jesus Cristo, e é por isso, e é por Ele, e é para Ele que nós estamos aqui nesta manhã. Louvado seja Deus. O primeiro ponto da lição vai falar a respeito da nova posição em Cristo. Quando eu digo novo, queridos, quando a lição diz nova, quando a Bíblia diz nova, nós não estamos falando aqui de uma maquiagem. Nós estamos falando de algo que foi regenerado. Quando se coloca uma maquiagem, até parece ser novo, até parece ser bonito, ser uma nova pessoa. Mas por trás daquela maquiagem está aquela velha pessoa. Quando se fala em renovação, em regeneração, em restauração, reconciliação, a Bíblia está dizendo que todas as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Que não olhemos nós para as coisas que se passaram, mas olhemos para que nos virá na pessoa bendita de Jesus Cristo. O primeiro subtópico vai falar a respeito da doxologia. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Quando eu falo doxologia, eu estou falando, para que os irmãos entendam em palavras bem simples, eu estou falando de trechos da Bíblia ou de hinos da harpa cristã que tem o intuito de mostrar ou revelar a grandeza e a glória de Deus e sua majestade. Mas, irmãos, nós temos que ter cuidado com essa doxologia, porque essa palavra, o engrandecer a Deus, o enaltecer a Deus, ela tem que estar acompanhada da verdadeira adoração. Ela não pode estar dissociada, separada de uma verdadeira adoração. O próprio Jesus, falando em Mateus capítulo 15, versículo 8, a respeito dos fariseus, quando ele cita Isaías, ele diz: este povo clama a mim com os lábios e com a boca, mas o seu coração não está voltado para mim. Ou seja, eles até exaltavam a Deus, eles estavam ali praticando uma doxologia, mas não era uma verdadeira adoração. Quando eu paro diante da pessoa de Deus para o exaltar, eu tenho que estar com o coração voltado para Deus. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o interessante é que eu posso chegar para minha esposa e mentir para ela, posso mentir para o irmão Enio, para o pastor, e eles até acreditarem naquela mentira minha. Mas
se eu adorar a Deus e não tiver com o coração voltado para Deus, Deus de forma alguma será enganado. Nós nos enganamos. E é por isso que estamos aqui nessa manhã. Então, que os irmãos fiquem claro que doxologia, a língua está dando um nó aqui para dizer essa palavra, mas os irmãos estão entendendo. Louvado seja Deus. É uma forma, Paulo, quando ele inicia a carta aos Efésios, ou a epístola, louvado seja Deus, no versículo 3, ele vai deixar evidente, louvado seja Deus, que o intuito dele agora é exaltar a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 3. Que os irmãos que estejam nos ouvindo, assistindo, possam acompanhar. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós ali podemos ver outra forma de doxologia, também escrita por Paulo, quando escreve a Timóteo em sua primeira carta, no versículo 1, louvado seja Deus, em 1 Timóteo, glória a Deus, no capítulo 1, versículo 17, vejamos o que diz a palavra de Deus. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Nunes, é interessante ouvir essas palavras, como você havia muito bem dito isso na lição passada, eu gostaria de falar novamente. Ouvir essas palavras de um homem que estava preso. Louvado seja Deus. Por isso, essa adoração dele só poderia ser verdadeira. Ele estava preso, ele havia sido açoitado, perseguido, ele já tinha passado por tantas coisas, mas mesmo ainda, os seus lábios ainda proferiam estas palavras maravilhosas, tão profundas, né? Irmão André, tem a certeza que nós caímos a humanidade caiu com Adão, né? E que somente se ergueria na pessoa de Jesus de Nazaré. Quando a Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estavam na glória de Deus, e em 6,23 ele diz que o salário desse pecado é a morte, né? Agora Deus arquiteta um plano na pessoa de Jesus. Nós temos que entender que nós estamos pregando Cristo aqui, se nós pudéssemos colocar aqui nessa mesa alguma coisa no centro, nós colocaríamos Jesus, né? Porque o assunto que nós estamos falando hoje, as bênçãos espirituais, nós vamos estudar mais à frente, não aconteceria, nós não teríamos privilégio se não fosse na pessoa bendita de Jesus. Não tinha outro, né, que fosse capaz de ter todo esse poder. Quando eu falo de sublimidade, eu falo de excelência, falo de coisa grande, falo de quem tem honra. Louvado seja Deus. Então que caímos, a geração caiu com Adão e foi erguida, restabelecida na pessoa de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Assim podemos resumir este ponto. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Mas antes de terminarmos aqui, Paulo diz, em uma dessas expressões de exaltação ao Senhor, ele diz: para louvor e glória da sua graça. Eu, estudando essa lição, vi algo interessante, que logo que o homem peca, Deus chega para a serpente e diz: mas não se preocupe não, vai ter teu preço. Vai nascer um filho de mulher, que vocês podem procurarem, os homens podem procurarem em todos os homens. Se nós olharmos as histórias dos patriarcas, dos profetas, todos falharam, mas chegou na pessoa de Jesus, em quem não houve pecado. Ou seja, Deus está dizendo: vai vir um que é filho de mulher, porém esmagará a tua cabeça e trará e fará se cumprir. É como se o diabo pensasse que todo o projeto de Deus tinha ido por água abaixo e não tinha dado certo. Aí Deus diz: não,
Tem um que, além de eu querer, quando fala de beneplácito, nós temos que entender que Jesus estava de boa vontade para nos trazer essa restauração. Ele não foi forçado, ele veio de boa vontade, por isso glorificamos a Deus. É por isso que Paulo, ele, mesmo preso, como o irmão bem frisou e foi feliz nessa colocação, ele adorava a Deus. Por quê? Porque Paulo estava entendendo os mistérios que antes eram ocultos. E eu entendo que Paulo nadava na graça e ele dizia: meu Deus, eu nunca imaginei que fosse tão bom estar na pessoa de Cristo. Amém? Assim, queridos irmãos, concluímos o primeiro subtópico da nossa lição. E o segundo subtópico, as bênçãos espirituais. São muitas. E nós temos que entender que esse privilégio das bênçãos espirituais é somente para quem está na pessoa de Jesus Cristo. Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Louvado seja Deus. E uma vez aceitando a Jesus, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E a Bíblia diz que o diabo não pode tocar em nós. Louvado seja Deus. Então, temos que entender, irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que somente nós que conhecemos a Cristo, temos o privilégio de participar dessas bênçãos espirituais. Por que eu digo isso? Porque das bênçãos materiais, qualquer pessoa, mesmo ímpio, pode ser abençoado. Se ele for uma pessoa organizada, que trabalhe bem as suas finanças, ele pode ser abençoado. Mas das bênçãos espirituais, entenda você, nesta manhã, que nos assiste, que nos ouve, que está nos acompanhando, somente aquele que experimentou da pessoa bendita de Jesus. E a lição começa, ela traz um leque, traz uma gama, traz várias bênçãos espirituais, e eu, estudando a lição, pude entender que o autor foi finíssimo, o pastor Douglas Batista foi finíssimo e muito prudente quando ele coloca as bênçãos, porque ele coloca, se você prestar atenção, numa sequência. Porque primeiro Deus nos elege. O que é eleger? Escolher. Quando nós vamos eleger um candidato, tem muitos candidatos, mas nós escolhemos um através do voto, direto e secreto. E Deus agora nos escolhe. E escolhendo Ele, louvado seja Deus, para sermos santos, Ele nos escolheu para sermos santos. Por isso que a lição vai falar de uma nova vida, de uma nova posição em Cristo. É eu sair do pecado, onde o pecado abundou, e agora deixar abundar a graça na pessoa de Jesus Cristo. Isso é ser eleito, louvado seja Deus. E fomos predestinados para sermos filhos. Nós nunca alcançaríamos o status de filho de Deus se não fosse por adoção na pessoa de Jesus Cristo. Verdade. Nós nunca seríamos co-herdeiro com Cristo se a obra da redenção na cruz do Calvário não tivesse completado. Uma das coisas que me chama a atenção é quando Jesus diz: Pai, agora tudo está consumado e eu te entrego o meu Espírito. Quando ele fala de entrega, ele fala de voluntariedade. Assim como ele foi voluntário para despir-se de sua glória e morrer por nós, ele também foi voluntário para morrer na cruz e entregar voluntariamente seu Espírito a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então fomos predestinados, queridos, para sermos filhos e filhos da obediência. Filhos regenerados, filhos que dá prazer, filhos que o Pai se orgulha, louvado seja Deus. Mas nos fez agradáveis para si. Nos fez agradáveis antes, repugnantes, porque vivíamos cheios de pecado. Por isso que Paulo, ao escrever aos Efésios, ele dizia para os gentios: tenham cuidado para não voltar de onde vocês vieram. Tenham cuidado, fiquem firmes em Cristo. Louvado seja Deus, porque vocês foram eleitos, predestinados para serem agradáveis a Deus. E remiu-nos
Remir, eu falei na lição passada, é justamente isso. É uma lavagem espiritual. É ser novo, é ser regenerado, é ser uma nova pessoa, deixar que as coisas velhas fiquem para trás e agora abrace as coisas novas na pessoa de Jesus Cristo. E além disso, irmãos, acolheu-nos por sua vontade redentora. Maravilha. Louvado seja Deus. Ele acolheu-nos por sua vontade de querer nos redimir. A aliança que estava quebrada, Jesus disse: não, eu vou abraçar essa causa porque eu preciso redimir a geração, a humanidade que caiu. A humanidade, Pai, não pode ficar caída. Eu tenho esse poder para isso e fez isso por nós, por isso estamos aqui, acolhidos na pessoa bendita de Jesus. E não, terminando aí, Deus agora revela-nos a palavra da verdade. Ninguém pode ser salvo se ele não ouvir esta palavra da verdade. Ninguém pode conhecer a Cristo se ele não conhecer a palavra da verdade. É por isso que foi revelado que estava oculto. Louvado seja Deus, para que nós conhecêssemos os mistérios de Jesus. Glórias a Deus. E por fim, irmãos, algo que me chama a atenção é que Deus agora nos sela com o Espírito Santo da promessa. Quando Jesus disse: mas eu vos enviarei um outro Consolador que ficará com vós para sempre. Jesus está dizendo: a obra está consumada e além disso, eu vou garantir que a obra se consumou, a obra de redenção se consumou, porque eu vou deixar convosco um outro Consolador, o Espírito Santo. E nesta manhã, queridos, eu já deixo uma palavra para você, que eu sei que você, assim como eu, é ser humano, é frágil, e esse momento que estamos vivendo muitas vezes nos deixa perturbados, estressados, com vontade de ir para os nossos afazeres, para as nossas lidas, mas eu quero dizer para ti: seja consolado nesta manhã na pessoa do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo invadir o teu coração, a tua vida, a tua mente nessa manhã. Louvado seja Deus. E tu vais ver: ah, Deus, eu posso sentir a presença de Deus nessa manhã. E tu vais ver, louvado seja Deus, que esses dias vão passar muito rápido e muito em breve estaremos juntos. Quero dizer para os irmãos que estou com saudade de vê-los e estar com vocês, mas muito em breve estaremos juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, adorando naquele fervor que só os irmãos conhecem, só os pentecostais conhecem. Engrandecido seja Deus. Então, queridos, que possamos, nesta manhã, aí o versículo 14 do capítulo 1 diz que Deus agora nos dá o Espírito Santo como garantia dessa promessa, como penhor. Quando eu falo penhor, irmão Antônio Alencar, eu falo de coisa que é dado como garantia. Quando eu estudo no direito das possessões, no direito, eu vou ver que o penhor é algo que é dado em garantia. Ou seja, quando eu vou fazer um empréstimo bancário e eu não tenho uma coisa para um fiador, algo assim, mas eu tenho uma joia cara na minha casa, então o banco fica com aquela joia como penhor, com garantia que se eu não pagar aquela dívida, aquela joia pagará no seu lugar. Então o Espírito Santo, quando nós temos o privilégio de ser moradas do Espírito, é Deus dizendo: eu estou garantindo que a obra da redenção foi consumada na pessoa bendita de Jesus. E esse Espírito Santo agora nos consola, esse Espírito Santo agora nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Quando eu paro e digo: eu sou pecador, eu preciso de Jesus, é o Espírito Santo me convencendo disto. Por que é que o homem sem Jesus, ele não se convence de tais coisas? Porque ele não tem o Espírito Santo na sua vida. E nós já aprendemos nessa manhã que eu só posso entender os mistérios e participar das bênçãos espirituais se primeiro eu aceitar a Jesus como único
suficiente Salvador da minha alma. Louvado seja Deus. Aqui eu encerro o segundo subtópico e uma nova condição. Louvado seja Deus. Teríamos muitos versículos, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, nesta manhã, para estarmos lendo nesse ponto. Mas eu trouxe aqui, irmãos, glórias a Deus, um resumo daquilo que podemos entender por uma nova condição. Nós temos que entender, como já falei no início da lição, que antes da pessoa de Jesus, a humanidade era caída em Adão. Então nós vimos o capítulo 3 de Gênesis, louvado seja Deus. Nós vimos que o homem pecou, caiu e agora precisava ser regenerado. Nós estudamos na lição do trimestre passado, eu estava lembrando isso ontem, que quando Deus faz a humanidade, Wendel, Ele não faz e fica somente como espectador olhando a desgraça do ser humano, não. A Bíblia diz que Deus faz a humanidade e fica atento a ela. E quando precisa, Ele intervém. Ou para dizer tu acertaste, ou para dizer tu erraste e precisa recomeçar de novo, novamente. E é por isso que nós louvamos a Deus, porque Deus nos fez e além disso se preocupa com nós. Irmãos, e quando eu falo de uma nova condição em Cristo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Eu falei no início da lição que eis que tudo se fez novo. Quando eu falo de novo, eu não vou repetir para os irmãos. Eu não estou falando de uma maquiagem, de uma coisa que está oculta, que está escondida por trás de uma máscara, por trás de uma maquiagem. Não, eu falo em nascer de novo. Eu falo em ter uma nova vida, em ter novos hábitos, em ter novos relacionamentos, em ser uma pessoa agradável em Cristo. Louvado seja Deus. Quando eu tenho uma nova condição de vida em Cristo, eu sou crucificado em Cristo. A minha carne foi crucificada. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vivo. Paulo falando, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, glórias a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, parte A. Paulo escrevendo aos Gálatas. Engrandecido, quando eu tenho uma nova condição de vida, eu vivo exclusivamente pela fé. Irmãos, e eu louvo a Deus, e eu estudando essa lição me alegrava ontem, porque essa lição é mais do que adequada. Sabe, irmão, você que está me vendo agora, você que está me ouvindo, sabe, Deus já sabia de tudo que nós enfrentaríamos. E eu quero te dizer que Deus usou o autor dessa lição, comentarista dessa lição, como nunca. Porque nós estamos estudando coisas atualíssimas e Deus sabia do momento que iríamos enfrentar. E nesse momento, querido, você precisa, como uma nova criatura, como alguém que nasceu de novo em Cristo, como alguém que foi crucificado com Cristo, como alguém que não vive mais você, mas vive em Cristo, você precisa viver exclusivamente pela fé. Você precisa entender que este momento é só um momento para que eu saia mais forte, para que você saia mais forte, para que nós saiamos mais forte disto e possamos ser mais crentes na pessoa bendita de Jesus. Olha só, viver exclusivamente pela fé. Vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Aleluias, glórias a Deus. Eu espero que você, aonde você esteja, quem sabe no seu consultório, no seu escritório, no ponto de mototáxi ouvindo a rádio, quem sabe numa prisão, assim como estava Paulo, não sei onde você está nesse momento, mas sei que você está sendo alcançado pela palavra de Deus. E eu te convido nessa manhã a abrir o teu coração e deixar Deus entrar com essa nova vida. Porque Deus é fiel e Ele conhece o íntimo do teu coração nessa manhã. Aquele que tem uma nova condição em Cristo,
ele aguarda a sua vinda, que é a nossa maior esperança como cristãos. Se esperamos em Cristo, só nessa vida somos mais miseráveis de todos os homens. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, se Deus fizer, Ele é Deus, né? Nessa vida. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque o que Deus planejou para mim e para você, nessa manhã eu quero que você entenda. Nós estamos falando de bênçãos espirituais. Deus não planejou quando Ele abriu mão da pessoa de Jesus para que morresse por mim, por você. Ele não planejou te dar um carro novo, uma casa nova, o escritório dos sonhos. Não, Deus planejou, aleluias, te dar bênçãos espirituais na pessoa de Jesus. Deus planejou te eleger, te acolher, te separar, te santificar, te revelar, te selar. Louvado seja Deus. E é por isso que estamos aqui nessa manhã. Por isso que Paulo entendia tudo isso e mesmo preso, queridos, estava feliz. Estava feliz. Ele diz a Tíquico, o seu portador, ele diz, Tíquico vai falar de tudo o que está acontecendo. E ninguém vê Tíquico falando, Paulo está triste, Paulo está chorando, não. Paulo estava, tenha certeza, glorificando a Deus na prisão. Quero dizer para os irmãos que estão me controlando nessa manhã, porque está gostoso, Deus está presente neste recinto, amém? Assim eu concluo o primeiro ponto para a honra e glória de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados, que porção rica, né, da parte do Senhor para as nossas vidas. Isso é uma verdadeira bênção espiritual. Glórias a Deus. Isso é uma verdadeira bênção espiritual. Nós podemos desfrutar no momento em que a humanidade vive um momento tão tenso, né? Um momento tão tenso, mas nós temos esperança em Cristo. Glórias. Nós temos consolo na pessoa de Cristo, através da sua palavra, através desta lição. Eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Lucas, Glórias a Deus. Capítulo de número 24, é o último capítulo do livro de Lucas, e também os últimos versículos, quando Jesus se despede ali de seus discípulos, né? Se despedir ali da sua igreja, né? E a palavra do Senhor diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto estejais revestidos de poder. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Está vendo? Cristo estava ali abençoando a sua igreja. Aquela bênção ali não era só para os discípulos, mas era uma bênção que iam chegar também até as nossas vidas. É o que nós estamos estudando hoje. Glórias a Deus. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Aí o versículo 51 vai dizer: e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E aí vem a parte da igreja. E adorando-os eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estava sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas conclui o texto assim, exatamente o que nós estamos estudando. Deus, Jesus, ele está pronto para lhe abençoar, como nós estamos estudando. Deus está com os seus braços estendidos, abençoando a sua igreja. E a sua igreja deve estar de prontidão também para servi-lo, e para adorar, e para adorar, e para glorificar o seu santo nome. Louvado seja Deus. E desfrutar de todas essas bênçãos espirituais que Ele reservou para nós. Vamos ver agora, meus amados irmãos, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. Deus, Cristo, quando todas estas coisas foram projetadas,
também foi projetada para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome de Cristo fosse glorificado e para que nós andássemos em novidade de vida, como o Nuno está bem dizendo aqui. Eu gostaria, irmãos, com a sua permissão, é claro, abrir um parêntese aqui, irmãos, e fazer um paralelo. Quando você vê uma lagarta na natureza, ele é um ser que está ali um pouco, podemos dizer assim, um ser um tanto quanto desprezível, um ser que rasteja, um ser que é visto principalmente aqui na nossa região, né? Porque por conta dos agricultores, que quando chega numa roça, por exemplo, devasta ali aquela roça, uma lagarta, um ser rastejante, desprezível. Mas quando esse ser, ele entra dentro daquele casulo e ele passa por uma transformação, aquele ser agora vai ser transformado em uma borboleta, um ser totalmente diferente, Glórias a Deus. Transformado. Ele deixa de ser um ser que rasteja para ser um ser que voa. Ele recebe cores em seu corpo, recebe asas para voar, antenas. É um ser totalmente transformado e totalmente diferente do que ele era antes. Glórias a Deus. E assim é a nova vida em Cristo Jesus. A pessoa ela é transformada por completo, a vida dela é transformada, ela é regenerada, ela deixa de ser aquele ser desprezível e passa a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, como nos bem frisou aqui nesse primeiro tópico. Então vamos ver agora então uma vida cristocêntrica nesse Glórias a Deus. Diácono Wendel, e é importante, eu me alegrei aqui, quem rasteja vai bem mais perto do que quem voa. Né? Quem voa tem mais liberdade. Né? Aleluias. Que possamos ser esta pessoa, este ser humano renovado e possamos ir muito além na pessoa de Jesus. Uma vida cristocêntrica. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não é verdade? Mas Paulo diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo: hoje eu não tenho autonomia nenhuma. Hoje eu não me comando mais. Hoje eu não posso dizer vou ou volto sem a ordenança de Cristo. Ele está dizendo: hoje Jesus está no centro da minha vida. Estamos vivendo dias difíceis justamente por isso, porque o ser humano, de uma forma, com minhas atitudes, né, através de relacionamentos, através de muitas coisas eu tenho tirado, estou falando eu como exemplo, a humanidade tem tirado Cristo do centro. E a Bíblia, em várias passagens, deixa claro que todas as vezes que o homem tentou tirar Deus ou Cristo do centro, ele, uma palavra, permita-me a palavra, quebrou a cara e teve que reconhecer que Cristo, Jesus, Deus, não se deixa escarnecer ou dar o seu lugar, a sua autoridade a ninguém. Então, novo cristão, para quem eu estou falando nessa manhã, nova criatura, perdão, só seremos aquilo que Deus deseja quando deixarmos, na verdade, Deus está no centro das nossas decisões, da nossa vida, do nosso lar, né? A gente vê, irmãos queridos, o número de lares destruídos, né? E até virou piada nessa pandemia, né? Muitos dizem que o número de divórcio vai aumentar muitíssimo porque os homens estão em casa, mais em casa. Mas eu quero dizer, se Jesus estiver no centro, vai dar tudo certo. Mas precisamos ser crucificados, como Paulo disse. Eu fui crucificado juntamente com Cristo. Hoje Cristo é o centro das nossas vidas, é o centro da nossa história. Nós estamos estudando nessa manhã, a palavra-chave nós podemos dizer que é restauração e reconciliação. Por que primeiro restauração?
Porque eu não posso reconciliar ninguém que não foi restaurado. Eu não posso trazer de volta ao redil a ovelha que não foi sarada. Enquanto ela estiver mal, enquanto ela estiver ferida, ela tem que ficar separada para ser curada. Quando ela é curada, é trazida de volta ao rebanho. Foi isso que Cristo fez com nós. Porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Foi o que Cristo fez: restaura e depois reconcilia a pessoa de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tendo feito tudo isso, agora Cristo nos revela os seus mistérios. Como é que eu tenho um segredo aqui e eu vou revelar o meu segredo para qualquer pessoa? Não. Jesus primeiro precisava nos restaurar, nos reconciliar, ganhar a nossa confiança, para depois nos revelar os seus mistérios. É por isso que esses mistérios, Paulo dizia, só tem o privilégio de conhecer os mistérios de Deus quem está na pessoa de Jesus. Ou seja, tudo está convergindo, tudo está voltado, tudo está apontando para a pessoa de Jesus. Resumindo, sem Jesus não haveria nada do que foi feito se fez. Sem Jesus. Por isso estamos aqui nessa manhã e eu creio que você está querendo aí no seu lar se alimentando da palavra de Deus. O propósito de Deus, os senhores que nos ouve, o irmão Antônio Alencar, louvado seja Deus, era salvar pecadores. Eu já falei nessa manhã que o propósito de Deus não era nos encher de bênçãos materiais. As bênçãos materiais são consequências muitas vezes de uma vida cristã regada na pessoa de Jesus. Mas o propósito de Deus, o primeiro propósito de Deus foi salvar pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em Jesus, seja salvo. Então nós não podemos, não há outro nome debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Ainda que o mundo viva no maligno, nós cristãos temos que ter Cristo no centro, uma vida cristocêntrica. E além disto, fazer como Pedro, espalhar esse cristocentrismo à humanidade, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? A plenitude dos tempos. Nós poderíamos dizer isso, que a plenitude dos tempos se resume ao tempo de Deus. Não é aquele tempo que eu controlo, que eu marco a hora no meu relógio. Não é o tempo cronológico. Não, é o tempo de Deus, aquele tempo que eu não consigo controlar. Quando eu penso que não vai dar certo, dá certo. Quando eu penso que vai dar certo, não dá. É o tempo de Deus. E essa plenitude do tempo significa dizer que, que Cristo, Jesus, é a força maior que rege o tempo e as pessoas e o futuro ao seu total controle. Quer dizer que Deus está no controle de tudo. Que Deus não abre mão de estar controlando, Ele é Senhor por excelência. Glórias a Deus. Então, no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, o que há de ser revelado, se revelará, e é por isso que estamos aqui nessa manhã. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. É Deus dizer, a partir da pessoa de meu filho, todo o controle estará nas suas mãos. O próprio Jesus disse, para que o nome do Pai seja glorificado. E como era que o nome de Deus seria glorificado se tudo agora não estivesse no controle de Jesus? Se esse era o plano primeiro de Deus. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade de Cristo. Não há para onde correr. Ainda continuando esse ponto, ruptura, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo.
E eu já queria convidar os irmãos que estão atentos aí à lição para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. E estaremos lendo nesta manhã os versículos 12, 15 e 18. Romanos 5, louvado seja Deus. Versículo 12. Romanos 5 e 12. Glórias a Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Não é qualquer vida, é uma vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Há uma diferença, né, entre o dom gratuito e a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o amor pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, aonde abundou o pecado, superabundou, transbordou a graça de Cristo. Então, aonde houve uma ruptura com o pecado, aonde houve a morte da humanidade, caída pelo pecado através de Adão, houve agora uma restauração na pessoa bendita de Jesus. Versículo 18, ainda do mesmo capítulo, glórias a Deus. Pois assim como por um só Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Enquanto o pecado veio para destruir, Jesus veio para a restauração. Amém? Glórias a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor nessa manhã. Ainda eu vou ler com os irmãos, nós vamos andar mais rápido, a partir do outro ponto. Glórias a Deus, para terminarmos no tempo certo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Glórias a Deus. Que os irmãos estejam atentos às leituras esta lição. Louvado seja Deus, porque também é de grande valia. Glórias a Deus. 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Glórias a Deus. Isso é forte. Enquanto o primeiro Adão, feito alma vivente, pecou e desagradou a Deus, e por um momento o diabo pensava que tinha vencido a batalha. Aí Deus manda o segundo Adão, Jesus Cristo, e este vem com alma, e este vem em espírito vivificante. Quando eu falo vivificante, é aquele que tem o poder de dar vida. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem crê em mim, glórias a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Para o louvor da sua glória. Irmãos, quando eu leio no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia vai mostrar que Deus agora mostra a sua insatisfação com a serpente que fez Eva pecar, e por consequência Eva convenceu Adão a também pecar. E Deus agora, não satisfeito, porque Deus não abre mão, nunca abre mão de mim, de você. A Bíblia diz que mesmo eu sendo pecador, Deus me amou primeiro. E Deus, nós vimos isso, que Deus não abre mão de Adão. Deus não abriu mão de Noé. Deus não abriu mão de
Jacó, Deus não abriu mão de Abraão, Deus não abre mão de nós, porque nós fazemos parte do projeto de Deus. Porque Deus planejou, Jesus veio, executou o plano, e o Espírito Santo veio e garantiu esse plano na pessoa bendita de Jesus. Quando nós lemos em Gálatas 4, agradecido seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Gálatas 4:4, os irmãos que estão em casa. Glórias a Deus. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aquilo que a serpente tinha feito, induzido Eva a pecar, Deus disse, não se preocupe não, porque a minha glória é minha glória. Eu não dou ela a ninguém. O meu projeto é meu projeto. Ei, é Deus dizendo assim, o meu projeto, embaixo está assinado com o meu nome, ninguém pode tirar. Aquilo que Deus planejou, aquilo que está nos planos de Deus, não pode de forma alguma dar errada. A Bíblia vai mostrar, a partir do versículo 37 ao 39, 40, por aí de Gênesis, que Deus mostra a José que ele seria uma pessoa grande. Mas olha só por onde José começa. José começa perdido no deserto, depois vai para a cova, depois vai para uma caravana, casa de Potifar, prisão e palácio. Mas o sonho de Deus se realizou. Eu quero olhar nos teus olhos agora, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, escuta só. Se o projeto é de Deus, meu filho, se está rabiscado por Deus, se está assinado por Deus, fica quieto, dorme tranquilo. Você faz parte do projeto de Deus e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Paulo dizia, para louvor da sua glória. O próprio Jesus disse, André e Felipe, se um grão de trigo for colocado na terra e ele não germinar, André e Felipe, é só um grão de trigo. Mas se ele germinar, vai dar muitos frutos. André Felipe, olha para mim, assim sou eu vou morrer para que muitos Nunes, muitos Wendels, muitos pastores possam nascer a partir de mim. E o projeto de meu Pai possa continuar, porque tudo isso, o próprio Jesus dizia, é para louvor e glória do seu nome. Ei, Jesus, Wendel, Deus se alegra com o seu projeto. Deus, nessa manhã, nos observa e Ele está alegre porque Ele está vendo que seu projeto está continuando. Agora eu quero que você entenda uma coisa. A salvação, nós não podemos adotar a teoria universalista, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu aprendi que a santificação é um processo, que eu trabalho nela todos os dias. É como que eu estivesse na oficina de um carpinteiro, de um marceneiro, e ele pegasse uma madeira bruta, e todos os dias ele tentasse dar uma forma a ela, tentasse fazer um desenho, tentasse fazer algo bonito. Deus, querido, nessa manhã não tenha dúvida, eu pedia para Deus para ser usado como boca de Deus para a tua vida nessa manhã. E eu quero dizer para ti, que nessa manhã, tudo que está acontecendo na tua vida é para a honra e glória, para louvor da glória de Deus. Mas eu quero dizer para ti também que Deus está fazendo de você uma peça mais bonita, uma coisa mais bonita para o louvor dele nessa manhã. E assim eu concluo, glórias a Deus, irmão Wendel, mais um ponto. Espero que os irmãos estejam se alimentando nessa manhã em nome de Jesus. Jó, ele disse a respeito de Deus, bem sei que tudo pode, Glórias a Deus. E nenhum de seus pensamentos podem ser impedidos. Aleluia. Outras traduções vão dizer, nenhum de seus planos podem ser frustrados. Glórias a Deus. Ou seja, os planos de Deus, eles permanecem de pé. É verdade. O salmista no Salmo número 2, ele disse assim, até quando zombarão do Senhor? Os homens zombam do Senhor e o Senhor ri deles na terra. Deus. O Senhor olha para os homens que zombam de Deus e que blasfemam contra Deus, e o Senhor ri. Glórias a Deus. Né?
Deus ri dos homens que blasfemam contra eles, porque enquanto tem uma porção de homens que zombam de Deus, há uma igreja fortalecida na terra, que tem o Espírito Santo de Deus, que proclama o Evangelho, que louva, que adora, que tem uma parte de Deus dentro deles. E é isso que nós estamos estudando aqui, ó, veja bem. Quando nos falava aqui que Deus revelou os seus mistérios para nós, quando vem a dispensação da igreja, você veja o que aconteceu. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ele viu uma parte da glória de Deus. Glórias a Deus. O apóstolo João foi também arrebatado e viu coisas que estavam acontecendo, coisas que aconteceram, coisas que estavam acontecendo e coisas que ainda iriam acontecer, revelações da parte de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E também nós temos, irmãos, algo de muito precioso que o Senhor repartiu conosco, que é o seu Espírito. É o Espírito de Deus, que o próprio Deus repartiu conosco. Ele fez com que uma parte dele morasse em nós, que o Espírito de Deus estivesse em nossas vidas. E é o que nós iremos ver agora nesse próximo ponto. O Espírito de Deus, como é maravilhoso falar do Espírito Santo. Grande Deus. E a Bíblia diz que os dons do Senhor, o Senhor, uma vez que Ele entrega o dom a uma pessoa, quando Deus entregou os dons à sua igreja, Ele não haveria de tomar esses dons. Grande Deus. O Senhor não se arrepende de dar os seus dons à sua igreja. E a igreja é repleta de dons, recebeu muitos dons da parte do Senhor. E eu posso até estar me equivocando, mas eu acredito que não. Em nenhuma passagem na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, você tem alguma passagem que diz que o Espírito Santo saiu da vida de alguém ou da igreja. Você vê no Antigo Testamento, porque era diferente. O Espírito Santo não habitava nas pessoas, mas ele vinha por sobre o profeta profetizava. Enfim, mas na plenitude não, na dispensação da igreja, Jesus soprou o Espírito. Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito que uma hora vinha, Totonho, e ficava e depois voltava, agora veio para se fazer presente conosco. Como bem disse no primeiro ponto, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos consola, Ele nos ajuda, Ele nos abraça. Ele está conosco em todos os momentos. Ele é o penhor, Ele é a nossa segurança. O Espírito de Deus, Ele está aqui nessa manhã. E Ele está falando ao seu coração também. Vamos então, irmãos. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus. Glórias a Deus. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Glórias a Deus. Eu já convido os irmãos para lermos as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. 14, 16 e 17. Glórias a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. 16 e 17 do capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis. Isso é forte, né? Só pode receber quem conhece. É o que eu disse a você. É Deus confidenciando com o homem. E eu não confidencio com quem eu não conheço, com quem eu não tenho confiança. Quando eu passo a confidenciar, senhores e senhora, é porque eu conheço que aquela pessoa realmente é uma nova pessoa em Cristo. Por isso recebemos esse Espírito. Quando eu falo de selo do Espírito Santo, quando eu falo de selo, eu me refiro a uma coisa que indica ter uma propriedade. Quando eu vejo, por exemplo, uma placa de um veículo, que é uma coisa comum, tem lá o selo. Eu sei que ela pertence ao estado tal, porque está selada.
O selo é um símbolo de propriedade. E vê só, irmãos, como é fino termos o Espírito Santo, sermos selados com o Espírito Santo de Deus. Quando, uma vez selados pelo Espírito Santo de Deus, Deus está dizendo: agora você é propriedade minha. Agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Através da pessoa bendita de Jesus, ele próprio disse: eu vou, mas vos enviarei um outro Consolador. Ele estava falando para quem? Para os discípulos. Ele está dizendo: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu sei que vocês vão estar em Jerusalém, mas em Jerusalém a minha palavra vai se espalhar para os confins da terra. E esse Espírito Santo vai estar com vocês para sempre, até a consumação dos séculos, até que eu volte uma outra vez para buscar a minha igreja. Então, queridos, eu entendo, e eu sei que você entende, que é um privilégio imensurável termos o Espírito Santo de Deus como selo nas nossas vidas. É por isso que a palavra de Deus diz que não podemos, não devemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós, porque ele está aqui como garantia da nossa redenção. É para quando eu olhar e ver que sou pecador, e mesmo assim sendo pecador, remido, redimido, o Espírito Santo habitando em mim, eu me lembrar. O projeto de Deus para a minha vida, para a vida da humanidade, era me salvar. E como essa garantia, para que eu me lembre disso, Deus foi tão fino, tão especial, que ele disse: todas as vezes que tu pensares assim, o Espírito Santo de Deus estará contigo, para que tu se lembres que o meu projeto continua vivo na vida da humanidade. E sabe por que, irmão, nós sofremos as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros? Porque Deus não vai deixar o projeto dele de salvação na pessoa bendita de Jesus. Repare, os irmãos, que eu estou voltando sempre à pessoa bendita de Jesus, porque quando se trata de salvação, de redenção, de renovação, de uma nova vida, de uma nova postura, não se adquire esta nova vida, essa nova postura, não nos tornamos mais agradáveis se não estivermos na pessoa bendita de Jesus. Se não deixarmos Cristo vivermos em nós. Glórias a Deus. Então, irmãos, entendamos que selo indica propriedade. E essa palavra propriedade, irmãos, é tão interessante que eu posso, como cidadão, deixar de responder um crime se eu defender a minha propriedade. E olha como Deus defende a sua propriedade, que é o ser humano, a sua feitura. Deus não tem uma preocupação especial comigo. Deus nunca foi feliz em ver o homem pecar. E é por isso que o próprio Jesus disse: a obra está se consumando, e isso é para louvor e glória do meu Pai. Jesus está dizendo: meu Pai está muito alegre, porque eu estou cumprindo o seu propósito. Meu Pai está muito feliz, porque está chegando a minha hora. E aquele homem que era caído, aquele homem que era jogado, aquele homem que não prestava, aquele homem que era odiado, estava às margens da sociedade, agora meu filho conseguiu trazer de volta. Agora o evangelho não alcançou somente os judeus, mas o evangelho agora está chegando aos gentios. Aí Paulo diz: agora vós são ambos. Vocês dois povos diferentes, agora são um na pessoa de Cristo. E isso, irmãos, é gostoso, porque nós estávamos nessa condição de gentio. Na verdade, nós éramos gentios. Mas hoje temos o privilégio de estarmos aqui compartilhando
da graça do Senhor. Somos felizes porque aonde abundou o pecado na minha vida, nas nossas vidas, superabundou a graça de Cristo. A graça de Cristo é além. Glórias a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Quando lemos, queridos, Romanos capítulo, dentro do tema do selo do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, está na nossa lição, mas eu quero ler apenas o versículo 16. Romanos, glórias a Deus, 8 e 16. Quer dizer para os irmãos que a gente já está finalizando. Romanos 8, 16. Engrandecido seja Deus. O mesmo Espírito, esse que Deus nos deu como selo, como garantia, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E essa condição de filhos, repito, para que os irmãos fixem na sua memória. Essa condição de filhos de Deus, filhos por adoção de Deus, só nos foi possível na pessoa bendita de Jesus. Nós não alcançaríamos tal status, tal condição em outra pessoa, a não ser na pessoa bendita de Jesus. Então, querido, deixa Jesus tomar conta, invadir a tua mente, o teu ser, para que todas essas bênças espirituais, se não está acontecendo ainda, aconteça na tua vida em nome de Jesus. Mas vou andar. Esse mesmo subtópico fala de regenerar, o Espírito Santo tem a função de regenerar, purificar e santificar o pecador. Amém? E olha o que? E o que é regenerar? Regenerar é justamente dar nova vida, revivificar. E eu não regenero aquilo que está bom. Eu só vou regenerar aquilo que não presta mais, né? Eu só vou restaurar aquilo que estava jogado, aquilo que não tinha mais serventia, aquilo que estava fora do propósito, do plano, eu vou trazer de volta. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Nós já estudamos em outras lições que quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Qual é o nosso alvo? A pessoa bendita de Jesus. E qual foi a função? Qual é a função do Espírito Santo agora? Regenerar essa pessoa que uma vez reconheceu que Cristo é o Salvador e Senhor da sua alma, regenerar e trazer de volta para o alvo. Segundo, purificar. Tirar todas as impurezas. A caminhada para os céus não pode ser meio termo, né? Não pode ser morno, né? Ou quente ou frio. Ou você está servindo a Jesus ou não está servindo a Jesus. Ou você está na pessoa bendita de Jesus ou não está na pessoa bendita de Jesus. Glórias a Deus. E purificar é justamente isso. Pegar a pessoa que agora não tinha Jesus, que aceitou a Jesus, ao Espírito Santo vai fazer aquela lavagem, tirar tudo que não presta, colocar para fora, e agora estamos diante de uma pessoa purificada. Quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus fala desse novo nascimento, né? Dessa nova vida, dessa purificação. Nicodemos, ninguém pode alcançar a Deus, Nicodemos, se não nascer de novo. E esse novo nascimento é na pessoa bendita de Jesus. E santificar, conduzir pelo caminho da salvação. O Espírito Santo tem essa função de nos conduzir. E ele, como é que ele nos conduz no caminho da salvação? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo exerce essas três funções, ele está nos conduzindo no caminho da salvação. Glórias a Deus. Mas para finalizarmos, e a gente já falou nisso, o Espírito Santo como penhor da nossa herança. O Espírito Santo como garantia da nossa herança junto à pessoa de Jesus com o Pai Eterno. Glórias a Deus. Irmãos, e eu entendo, glórias a Deus, nós já falamos
Não preciso mais falar para os irmãos, o meu tempo já andou, estou aqui sem relógio, mas o tempo foi embora, né? E glórias a Deus por isso, mas a gente até chegando ao final. Eu já falei para os irmãos que quando eu falo de penhor, eu falo de garantia, e o Espírito Santo tem essa função, né? De nos mostrar que a redenção foi completa e ele está, louvado seja Deus, como garantia dessa redenção. Mas, irmãos, glórias a Deus. Já no final desse tópico diz: isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, falando da salvação, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada, esta garantia, quando eu assino o contrato. Os senhores empresários sabem, o irmão Antônio Alencar sabe muito mais que eu trabalho em cartório. Quando eu assino o contrato, tem umas cláusulas, que se eu quebrar aquelas cláusulas, eu posso rescindir o contrato, a outra parte pode rescindir o contrato por ter quebrado algumas cláusulas. Do mesmo, vê só como a Bíblia é fina, até de contrato ela trata, né? Aqui é o contrato que eu fiz com Deus, com o Espírito Santo. Uma vez salvo, eu não vou ser salvo para sempre. Eu tenho que todos os dias cuidar para não quebrar as cláusulas que eu firmei com Deus. Eu tenho que permanecer firme. E essa salvação, essa redenção só está garantida a quem perseverar até o fim. Eu não posso dizer, Jesus me alcançou e agora eu posso fazer o que eu quero. Tá? O que era que Paulo se preocupava com os crentes gentios que agora tinham aceitado a Jesus? O que é que a principal preocupação da carta aos Efésios era para que esses irmãos não voltassem aos costumes anteriores, porque a salvação é algo que eu adquiro todos os dias, tirando aquilo que não presta. E o Espírito Santo é quem me convence disso. Isso não presta, joga fora. Isso não presta, joga fora. E me conduz no caminho da salvação. Por isso que nós não devemos, de modo algum, entristecer o Espírito Santo que habita em nós. A gente viu que o crente que, uma vez, nós vemos o caso de Saul, que entristeceu a Deus, e vimos que Saul, em um determinado momento, está consultando uma pitonisa, porque estava sem a orientação de Deus. O crente sem o Espírito Santo de Deus, ele pode correr para qualquer coisa, porque ele não tem orientação no caminho da salvação. Ele está uma pessoa tenra, uma pessoa insegura. Mas quando o crente está cheio do Espírito Santo de Deus, ele está bem conduzido na pessoa bendita de Jesus, e está dizendo: o plano que Deus executou, que Deus sonhou, Jesus executou, e agora o Espírito Santo de Deus está na minha vida garantindo que esse plano foi cumprido em nome de Jesus. Sendo assim, agradeço aos queridos irmãos que estiveram conosco, dizer que foi um prazer. Repito, estou morrendo de saudade dos irmãos, de ver os irmãos pessoalmente. Louvado seja Deus. E sentir o calor dos irmãos, sentir a graça de pertinho dos irmãos. A gente está chegando ao final. O diácono Wendel estará fazendo a conclusão desta lição. E espero que os irmãos tenham se alimentado. Eu me alimentei por bastante nessa manhã, bastante. Senti a graça de Deus nesse recinto, casa de Deus. Espero que os irmãos no seu lar, no seu comércio, no seu escritório, no ponto de mototáxi, quem sabe na prisão, aonde quer que você esteja, a palavra de Deus tenha falado ao teu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos muito felizes pela vida dos irmãos que nos acompanharam até este momento. Amém. Amém, meus amados. Resta-nos então agradecermos ao Senhor, lermos a conclusão, para deixar o último versículo da palavra do Senhor para a sua vida. Glórias a Deus. Epístola de São João, primeira epístola, capítulo de número 4, versículo de número 4. Diz assim: filhinhos, sois de Deus. Por que sois de Deus? Porque você é a igreja do Senhor, eleita, né? Jesus te escolheu, te chamou, como nós bem estudamos aqui nessa manhã, te selou com o Espírito Santo da promessa.
e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Então, o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas e nós devemos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, ou seja, se sujeitar a Ele, andar de acordo com a sua vontade, andar de acordo com, deixar que Ele venha tomar de conta das nossas vidas, né? Que nessa manhã você possa pegar essa lição, possa mastigar ela, possa se alimentar, como já foi falado, possa colocar em prática. E tendo essa certeza, Cristo está comigo, Deus está comigo. Quem está em mim é maior do que o que está no mundo, né? Se o mundo está sendo assolado, tenha segurança na pessoa de Cristo, tenha paz no Espírito Santo, tenha paz com Deus. Você pode ter paz com Deus mesmo em meio à guerra, porque você pode ser abençoado por Ele, e essas bênçãos são espirituais. Eu quero poder deixar Romanos capítulo 8, a partir do versículo número 31, para você meditar e ver que nada, absolutamente nada, pode nos atribular, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a fome, nem perseguição, nada pode, nada. Nós estamos em Cristo Jesus e nele nós temos segurança, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial nessa manhã. Conclusão da nossa lição diz assim: nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Glória a Deus. Tudo que Deus projeta, tudo que Deus planeja, todos os decretos, todos os desígnios de Deus, eles são estabelecidos, porque Ele é soberano, Ele é o Altíssimo. Meus amados, antes de nós orarmos para encerrar, eu quero dizer que nós temos um encontro hoje às 19 horas, o culto online com o pastor Enio, em nome de Jesus. Então, sintonize às 19 horas, olha, não vá deixar se embaraçar com nada daqui para lá, viu? Lembra que você tem esse encontro, marca ele em algum lugar na sua agenda, para você acompanhar e ser abençoado através da palavra de Deus, tá bom? E se houver alguns mais trabalhos durante a semana, eu tenho certeza que o nosso pastor estará repassando para os irmãos, mas fique ligado, fique sempre na sintonia, através das redes sociais, através do rádio, através do aplicativo, para que você possa estar sempre informado acerca das coisas concernentes ao reino de Deus, concernente à igreja de Cristo. Então vamos orar. Vou convidar o diácono Nunes para estar orando hoje, em nome de Jesus, amém? Já usufruímos tanto dele nessa manhã, vamos usufruir mais um pouco. Amém, irmãos? Mas eu gostaria de deixar para os irmãos meditarem em João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também na pessoa de Jesus. Amém? Soberano Deus, nosso Pai, Deus de infinita glória, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, na tua santa e gloriosa e imutável presença. Jesus, queremos te exaltar porque sentimos a tua glória nesse lugar. Queremos, Jesus, transferir essa glória, essa graça para os irmãos que nos ouvem, que nos assistem nessa manhã. Jesus querido, que a tua graça, que a tua glória, que a tua unção não nos deixe, que o teu Espírito Santo continue, aleluia, nas nossas vidas, que possamos ser cheios, que possamos ter segurança, que mesmo em meio à prova, mesmo em meio à tribulação, mesmo na prisão, Jesus, tu estás conosco, porque é gostoso experimentar os teus mistérios, é gostoso ter uma nova vida, é gostoso ser regenerado, ser restaurado, é gostoso ter sido trazido de volta. Por isso nós te adoramos nessa manhã, na pessoa bendita de Jesus. Pai, ser conosco, dá-nos um fim de dia abençoado, uma tarde gostosa para as nossas famílias, que tudo aconteça para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.
Amém. Glórias a Deus.